Bom dia! Palavra do dia hoje, livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Glórias a Deus. Queridos, o que mais Deus ama em nós se chama obediência. E falar de obediência é falar de você vencer as suas próprias limitações, mas negando a si mesmo e estando dentro daquilo que é propósito de Deus para a sua vida. E quando a gente olha aqui para a história de Josué, nesse capítulo 1, essa chamada poderosa, o quanto Deus encoraja ele, porque uma missão tão linda que ele tinha para fazer, mas que também seria tão árdua e tão difícil, o Senhor o encoraja. O Senhor traz a ele palavras que venham o levar para frente, que venham o dar ânimo, dar a ele sabedoria, dar a ele entendimento que o Senhor sempre estaria com ele. Amados, se você quer ter uma vida de vitória, uma vida diferenciada, procure andar em obediência, de conformidade com aquilo que é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós negamos a nós mesmos por amor a Cristo e decidimos de todo o coração obedecê-lo, você pode ter certeza de uma coisa: quando nós agimos dessa maneira, nós ganhamos no reino espiritual. Talvez para alguns aqui da terra, possa até mesmo olhar, alguns que te conhecem, e achar que está sendo demais, ou que não tinha necessidade disso, ou para que isso? Mas para você, que está realmente entregando o teu coração para o Senhor, a tua vida para o Senhor, que realmente abriu a tua vida e o teu coração para que o propósito de Deus fosse estabelecido em você e através de você, você sabe que ser obediente é a primeira base que nós precisamos de ter para nós podermos avançar dentro daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amados, quando nós decidimos obedecer, os céus eles já estão em movimento ao nosso favor. A obediência, ela não gera somente bênção, mas gera proteção de Deus também sobre as nossas vidas. Gera algo tão lindo no reino espiritual, que é um fechar de todas as brechas, onde o adversário não vai achar legalidade para poder te vencer, te massacrar, te jogar ao chão. A Bíblia diz que quando Deus aqui fala com Josué, o Senhor, ele dá instruções a ele. O Senhor, ele fala com ele a maneira que ele deveria prosseguir a sua caminhada, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas manter-se firme na palavra de Deus, ou seja, na lei do Senhor. Está vivendo realmente o que ele aprendeu com seu grande mentor Moisés. E quando a Bíblia, amados, ele chama Josué e fala isso, ele encoraja Josué. Porque realmente no coração de Josué havia uma obediência a Deus, e Deus já sabia tudo que ele iria enfrentar para levar aquele povo a herdar a terra dos seus pais, a terra que já era promessa para a vida deles. Eu quero te informar uma coisa nessa manhã, glórias, quando você se dispõe a obedecer ao Senhor, você é colocado, aleluia, dentro daquilo que é projeto de Deus. O Senhor, ele coloca você como protagonista de uma história. Ele leva você, a viver uma experiência única e particular com ele. Sabe por que esses homens e mulheres da Bíblia Sagrada, esses heróis da fé, viveram experiências tão únicas e tão poderosas? Porque abriram o coração para poder obedecer. E o Senhor me lembra aqui de Raabe, aquela mulher que era prostituta, mas quando ela abriu o coração para obedecer, para entender que o Deus dos hebreus era poderoso para poder mudar a sua vida, mudar a sua história. Era poderoso para mudar tudo aquilo que ela vivia de vergonha diante de uma sociedade. Deus, assim, fez com que o inimigo também não viesse resistir a ela. E chegou até ela, a sua casa, a sua família, a mudança, a proteção. E ela viveu um novo tempo na sua vida, na sua história. Se você nessa manhã está entendendo essa palavra, Deus já está falando com você. Entra aí no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve,
Ative o sininho de notificação, coloca um amém aí nesse comentário. Alacanduria-sébia, porque o Senhor, amado, Alabiacébia, Ele sabe exatamente como trabalhar nas nossas vidas. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, nós decidimos viver aquilo que é o propósito dEle, nós decidimos confiar no Pai, nós decidimos deleitar nos braços dEle e entender que o propósito dEle é bem melhor do que as nossas vontades. E quando o Senhor estava dizendo aqui para Josué, essa palavra tão linda, ele estava dizendo, ó, ninguém, Josué, estava dizendo, você quer que ninguém vai poder te resistir. Oh, glórias. E é aqui que eu quero falar contigo nesta manhã. Se você tem vivido uma vida para o Senhor, não te preocupe. Alacandaracebe, se você tem vivido uma vida de comunhão com Deus, não se preocupe. Ninguém vai poder te resistir. Ninguém ficará diante de você, porque o Senhor vai abrir o caminho para que você possa passar. Deus abriu um caminho para Josué. Deus abriu, foi o Jordão para ele passar com aquele povo. Deus fez ele vencer muitas cidades. E uma das grandes, onde nós falamos aqui de Raabe, foi Jericó. Deus fez o extraordinário através da vida de Josué, porque ele decidiu no seu coração obedecer ao Senhor e ninguém pôde o resistir. Nem aqueles que se levantaram contra o seu ministério, a sua chamada, contra a posição qual ele estava diante daquele grande povo que Deus também estava colocando nas suas mãos, nada e nem ninguém pôde impedir o agir de Deus na vida dele. Assim também será na tua vida, se você abrir o teu coração para obedecer, se você abrir o teu coração para ouvir a Deus e não simplesmente aos homens, para entender que o que Deus tem para ti é bem melhor e é bem maior. Josué entendia tanto isso, que mediante a tantas coisas e pessoas que nem acreditavam no seu ministério, ele se manteve firme e Deus fez sinais para provar que estava com ele. Deus aqui estava dizendo tão lindo para ele, olha, ninguém vai te resistir, porque como eu fui com Moisés, oh glória, estava dizendo para ele, lembra tudo que Moisés passou, que ele viveu, você estava junto com ele, você viu as maravilhas que eu operei, você viu que ninguém pôde o resistir, assim também serei contigo, não te abandonarei e não te desampararei. Você está entendendo? Deus estava falando de uma proteção, de algo que só se tem debaixo de obediência ao Senhor. Alacandaracébia. Deus estava falando, aleluia, de estar com ele sempre. E isso só acontece quando verdadeiramente abrimos o nosso coração para estar em obediência ao Senhor. Você quer vencer? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Ande em obediência, porque ninguém poderá te resistir. E Deus te dará coragem e força para você, aleluia, alcançar e conquistar aquilo que é os objetivos do seu coração, segundo aquilo que está alinhado à vontade de Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.